Cara, você tava falando aí da época de 2014 e tal. Você é eleito em 2018, não é? Uhum. Mas antes disso, tu trabalhou ali pelo impeachment da Dilma, não foi? Sim. Isso pelo sentimento que você tava... O que você tava pensando ali, cara? O mesmo que eu tô pensando hoje. Porque isso é uma outra coisa interessante que você falou. Que a mídia faz parecer que tá tudo bem, que tem o desemprego subindo e tudo mais. Cara, não discordo. Não discordo, assim, quando eu vou me informar, eu procuro vários lugares, porque tá difícil de confiar em um só. Então eu leio, a galera até me sacaneia que eu sigo um monte de gente que tem perfis antagônicos no Twitter e tal. Mas eu preciso saber o que tá todo mundo falando. Mas assim, cara, eu suponho que você, pela tua fala, que tu não apoia esse governo e talvez apoiasse o anterior. Absolutamente sim. Então, mas assim, cara, não tá meio cedo? Assim, meio que o que tá acontecendo agora não é reverberação do que tava rolando antes? Não, tá meio tarde, aliás. Tá meio tarde. E a gente tá demorando demais como oposição política falando e também como mobilização social. Estamos demorando demais. Lembrando que a Dilma, quando ela é eleita para o segundo mandato dela, eleita entre aspas, que também foi uma grande causa de ir para a rua, vários estavam ali já desconfiando do resultado. Isso foi patente, centenas de milhares de pessoas ali com cartazes e tal, com relação à eleição dela, discutindo a eleição dela. Mas que as pessoas não são... Assim, eu lembro dessas manifestações e elas não eram exatamente inteligentes. Por exemplo, eu via umas, você deve lembrar, dos caras falando... pô, mas tá legal, aí vai ter o impeachment da Dilma e quem assume? É o Aécio, né? Aí fica, porra, meu irmão. Não é o Aécio, pô. Então, assim, tendo a desconfiar da inteligência também dessas manifestações. A gente nunca encontra, não existe inteligência coletiva. É verdade. Você tem uma intuição coletiva, né? Mas a inteligência nunca é uma coisa que você pode coletivizar a tal ponto. Por isso você tem que focar em um ou dois temas quando se trata de mobilização e engajar, esperando que aquela pauta que foi convencida seja uma pauta efetiva mesmo. Mas o que eu estou pensando? A Dilma, quando ela assumiu, ela já assumiu debaixo de protesto, debaixo de pedido de impeachment, de mobilização semanal. Literalmente cada semana tinha, no mínimo, uma ou duas vezes por mês, tinha alguma coisa contrária ao governo, contra as medidas do governo. E ali foram se aprimorando e aprumando o que era uma mobilização social. Lembrando que naquele momento não havia a sociedade como organização é uma coisa talvez inédita, como a organização, a sociedade organizada, né? Isso é um tema que a maioria dos sociólogos usam, mas para países desenvolvidos, onde você tem uma classe média dominante, uma classe média majoritária, você tem um conceito de cidadania que foi conquistado por diversas lutas entre essa classe média crescente versus os poderes constituídos dominantes. Então, neste processo, o Brasil nunca teve essa maturação de sociedade, de cidadania, mas em 2014 começou. E aí você vê os movimentos melhorando ao longo de 2014, 2015. Quando a Dilma assume, ela assume fragilizada completamente, muito como está o atual governo. Sem muita base de governo, muito pelo contrário, porque a maioria dos deputados não eram da base dela, um deputado de esquerda que já vê todos os escândalos de corrupção e todas aquelas coisas que tinham sido apontadas pela Lava Jato, já estavam explodindo nas redes sociais e também na mídia tradicional. Então você tinha uma base inexistente para o que foi diminuindo. Aí os pilares foram caindo, né? Você via os deputados pulando fora, depois os partidos pulando fora dos ministérios, depois você via os empresários pulando fora do apoio da Dilma. Lembrando, os grandes empresários apoiavam Dilma, os mesmos grandes empresários que aparecem de novo agora pularam fora do apoio. Depois você teve partidos dizendo, olha, estou agora em oposição. Aí você via finalmente a mídia
se colocando contra. Esse foi o frigir dos ovos e pronto. Aí teve o Cunha fazendo ali o pedido de impeachment. Então, a gente ainda está longe desse aspecto, porque os pilares ainda não foram... o governo já nasceu sem base nenhuma, ele não tem sustentação parlamentar, não tem popularidade. O que falta para os deputados começarem a pular fora do apoio, né? Falta população na rua, porque agora esse vácuo, lembrando, lá em Brasília você tem uma série de interferências. O governo, várias pressões que existem sobre um deputado, um eleito, que acabam tirando o foco do deputado. Ele é eleito pela população, supostamente representando um segmento, uma causa, uma pauta ou uma região do país, mas quando ele chega lá, uma série de propostas, tanto para incentivá-los como também para puni-los. E eles acabam sendo dirigidos por isso. Então, eles perdem o foco daquilo que eles precisam representar, que é a sociedade na base. Então, a sociedade está calada, está quietinha em casa, certamente que essa dinâmica que acontece em Brasília vai dominar. E é isso que vai acontecer agora. O governo está comprando parlamentar para comprar toda a agenda do governo. Está comprando com volumes recordes de dinheiro do própria sociedade. Então, isso o Lula tentou fazer com a Dilma. No final do frigir dos ovos da Dilma, quando ela estava tentando... Olha, não votem pelo impeachment. Aí a Dilma liberou 700 milhões para comprar os deputados, mas mesmo naquela situação, os deputados não se vendiam, porque tinha pressão popular